Existe um profeta na Bíblia que viu uma cidade inteira ser salva, 120 mil pessoas poupadas da destruição, e a reação dele foi sentar numa colina e pedir a Deus que o matasse. Não porque estava sofrendo, não porque tinha falhado, porque ficou furioso pelo fato de Deus ter mostrado misericórdia a pessoas que ele odiava. O nome dele era Jonas. E a verdadeira história não tem nada a ver com uma baleia. A baleia ocupa 3 versículos de 48. O verdadeiro clímax do livro acontece no capítulo 4, um capítulo que quase ninguém ensina, que termina com uma pergunta de Deus que ficou sem resposta por 3.000 anos. E quando você lê esse livro no hebraico original, quando percebe os jogos de palavras e a estrutura literária que as traduções apagam, descobre que o livro de Jonas não é uma história infantil sobre obediência. É o livro mais sofisticado psicologicamente e mais teologicamente perigoso de todo o Antigo Testamento. E foi escrito sobre você. Vamos ler esse livro da forma como ele foi realmente pensado para ser lido, como uma obra de genialidade literária antiga, partindo do hebraico original, revelando coisas que você não consegue enxergar nas traduções. E vamos construir o caso como uma história de detetive, porque o autor de Jonas escondeu o motivo de propósito e só o revelou no ato final. Um aviso. Depois que você enxergar, não vai conseguir deixar de ver. Vamos lá. O livro começa com 4 palavras em hebraico que colocam todo o drama em movimento. Vayehi devar Adonai Elioná. E a palavra do Senhor veio a Jonas. Essa fórmula de abertura aparece em todo o Antigo Testamento. É a forma padrão como um livro profético começa. Deus fala e o profeta responde. Em Jeremias, Deus fala e Jeremias diz: "Sou jovem demais." E Deus responde: "Não diga isso, estarei com você." E Jeremias vai. Em Isaías, Deus diz: "A quem enviarei?" E Isaías responde: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Até profetas relutantes acabam obedecendo. É assim que funciona. Deus chama, o profeta responde. Mas Jonas faz algo que nenhum outro profeta na Bíblia hebraica jamais fez. O texto diz: Vayakam Yoná livroat Tarshish milifnei Adonai. E Jonas se levantou para fugir para Tarsis da presença do Senhor. Aquela palavra livroat, fugir, em hebraico é barat, e não significa simplesmente ir embora. É a palavra usada para alguém escapando de um perigo. É a palavra usada quando Jacó foge de Esaú, quando Davi foge de Saul. Ela implica urgência, desespero e distância intencional. Jonas não está simplesmente dizendo não, obrigado. Ele está correndo na direção oposta. E o destino importa. Deus diz para ir a Nínive, que fica a nordeste. Jonas vai para Tarsis, que os estudiosos acreditam que ficava na Espanha atual ou possivelmente ainda mais a oeste. No mundo antigo, Tarsis era o limite da terra conhecida. É como se Deus dissesse: vá até a casa do seu vizinho, e você comprasse uma passagem só de ida para o outro lado do planeta. Mas aqui está o que é realmente fascinante. O texto hebraico inicia um padrão nesse primeiro capítulo que a maioria dos leitores de traduções não percebe. É o uso repetido da palavra Yarad, que significa descer. Jonas desce até Jope, depois desce para dentro do navio, depois desce até a parte mais interna da embarcação. E no capítulo 2, ele vai descrever como desceu até as profundezas do mar, até as raízes das montanhas. Isso não é repetição acidental. Os escritores hebraicos antigos eram artistas literários brilhantes, e essa linguagem de descida é o narrador dizendo algo sobre o estado espiritual de Jonas sem falar abertamente. Cada passo para longe de Deus é um passo para baixo. A geografia espelha a alma. Pense nisso por um momento. Você já tomou uma decisão que sabia que era errada e conseguia sentir que estava afundando mesmo enquanto a tomava? Você desceu até o bar. Desceu por aquele caminho de novo. Desceu para dentro daquele relacionamento que sabia que era tóxico. Desceu para dentro da mentira e depois mais fundo na tentativa de encobrir tudo.
O autor de Jonas entendia a psicologia humana 3.000 anos antes de Freud nascer. Mas precisamos parar e fazer a pergunta que muda tudo nessa história. Por que Jonas está fugindo? Se você cresceu na igreja, provavelmente lhe disseram que Jonas tinha medo. Nínive era a capital do Império Assírio, e os assírios eram terrivelmente brutais. Eram conhecidos por arrancar a pele de inimigos vivos, empilhar crânios em pirâmides e empalar prisioneiros em estacas. O ensinamento popular é que Jonas olhou para essa missão e pensou: você quer que eu entre naquela cidade e diga que estão errados? Eles vão me matar. E na superfície, isso faz sentido. O medo é um motivo com o qual nos identificamos. Todos nós já tivemos medo de fazer o que Deus pediu. Mas você precisa entender algo sobre Nínive que a escola dominical geralmente não conta. Não era apenas uma cidade estrangeira qualquer. Era a capital do império que vinha sistematicamente aterrorizando Israel por gerações. Os assírios não apenas conquistavam nações. Eles aperfeiçoaram a crueldade como ferramenta de guerra psicológica. Suas próprias inscrições reais, entalhadas nas paredes de palácios que arqueólogos de fato recuperaram, se gabam das coisas que fizeram aos povos conquistados. Descrevem como arrancavam a pele de prisioneiros vivos e a penduravam sobre os muros de suas cidades. Falam sobre cortar mãos, pés, narizes e orelhas, empilhando-os nos portões das cidades. Empalavam pessoas em estacas do lado de fora de cidades conquistadas para que qualquer um que se aproximasse visse como era a resistência. E isso não era algo abstrato para Jonas. Os assírios já tinham invadido o reino do norte de Israel. Já tinham deportado israelitas de suas casas. Jonas era profeta do reino do norte, segundo o segundo livro dos Reis, capítulo 14. Não eram inimigos distantes do outro lado do mundo. Eram as pessoas que tinham destruído seus vizinhos, espalhado seus compatriotas e ameaçado toda a sua nação. Então, quando Deus diz: vá a Nínive e pregue para eles, imagine como isso soa. Imagine alguém pedindo que você leve uma mensagem de esperança às pessoas que queimaram o seu bairro, espalharam a sua família e ainda ameaçam ativamente tudo o que você ama. Não uma mensagem de julgamento. Uma mensagem que, se eles ouvirem, pode levar à salvação deles. Essa é a missão. E esse contexto vai importar enormemente quando chegarmos ao capítulo 4 e descobrirmos por que Jonas realmente fugiu. Mas existe um problema devastador com a teoria do medo, e ele está ali mesmo no texto. Só que não vamos percebê-lo até o capítulo 4, porque o autor está segurando de propósito. Como um cineasta brilhante que mostra o crime na cena de abertura, mas só revela o motivo no ato final. O autor de Jonas está fazendo exatamente a mesma coisa. Então vamos continuar acompanhando e deixar o texto fazer aquilo para o qual foi criado. Jonas encontra um navio rumo a Tarsis, paga a passagem e embarca. E então Deus lança uma surpresa. Literalmente. O hebraico diz que o Senhor arremessou um grande vento sobre o mar. A palavra é retil e é agressiva. Não é uma brisa suave que se transforma em tempestade. Deus arremessa essa tempestade como uma arma, e o resultado é que o navio está prestes a se partir. Agora, aqui é onde o texto se torna brilhante de um jeito que deveria incomodar todo leitor. Os marinheiros pagãos no navio, esses homens politeístas que adoravam múltiplos deuses, respondem à tempestade com mais integridade espiritual do que o profeta do único Deus verdadeiro. Veja o que eles fazem. O texto diz que cada um clamou ao seu Deus. A palavra hebraica aqui é Zaak e implica uma oração desesperada e sincera. Esses homens estão chamando de verdade qualquer divindade que conhecem, com tudo o que têm. Começam a jogar a carga ao mar para aliviar o navio. Estão sacrificando sua renda, seu sustento, para sobreviver. Estão fazendo tudo o que é humanamente e espiritualmente possível. E onde está Jonas durante tudo isso? Dormindo. Lá embaixo, no fundo do navio. O hebraico diz que ele havia caído num sono profundo. A palavra é nirdam e carrega o sentido de estar inconsciente, alheio, desligado.
O homem de Deus está desmaiado enquanto os pagãos estão orando. O capitão precisa ir sacudi-lo e dizer: "O que você está fazendo dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus." Pense na ironia aqui. O capitão pagão está dizendo ao profeta hebreu para orar. Os de fora estão mostrando mais fé do que o de dentro. As pessoas que não conhecem a Deus estão agindo de forma mais piedosa do que a pessoa que conhece. E se isso não lhe parece familiar, você não tem prestado atenção em como a graça funciona no mundo real. Os marinheiros acabam tirando sortes para descobrir quem é o responsável pela tempestade, e a sorte cai sobre Jonas. Perguntam quem ele é, e Jonas dá uma resposta teologicamente perfeita. Ele diz: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme." Em hebraico, a palavra que ele usa para temer é yare, e pode significar reverência ou adoração. Jonas está lhes dando uma teologia correta. Sua declaração é doutrinariamente perfeita. Ele sabe quem Deus é, consegue articular isso de forma bela. Mas o comportamento dele conta uma história completamente diferente. Ele teme ao Senhor enquanto simultaneamente foge do Senhor. Adora o Deus dos céus enquanto se esconde no ventre de um navio. Seu credo é impecável. Sua conduta é um desastre. E este é o primeiro de muitos momentos em que Jonas segura um espelho diante de cada pessoa assistindo a este vídeo. Porque quantos de nós temos crenças teologicamente corretas e vidas emocionalmente desobedientes? Quantos de nós conseguimos citar os versículos certos e ainda assim nos recusamos a ir aonde Deus nos envia? Quantos de nós dizemos, "Eu temo ao Senhor" no domingo, e depois vivemos como se ele não existisse na segunda-feira? Jonas não é alguma anomalia antiga. Ele é o retrato mais honesto de hipocrisia religiosa que já foi escrito. Os marinheiros ficam apavorados. E então, Jonas diz algo extraordinário. Ele diz: "Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará." À primeira vista, isso parece um nobre auto-sacrifício. Jonas oferecendo a vida para salvar a tripulação. Mas será? Olhe com mais atenção para o que ele não faz. Ele não ora, não se arrepende, não diz: "Eu vou para Nínive." Ele basicamente diz: "Apenas me matem." E há estudiosos que argumentam que isso é menos sobre coragem e mais sobre Jonas preferir a morte à obediência. Ele preferia se afogar a ir para Nínive. Isso não é bravura. Isso é a profundidade da resistência dele. E aqui está a parte que deveria abalar você. Mesmo que Jonas se recuse a orar, mesmo que ele prefira morrer a obedecer, mesmo estando em plena rebelião, Deus o salva assim mesmo. Os marinheiros jogam Jonas ao mar e o mar se acalma. E o texto diz que o Senhor designou um grande peixe para engolir Jonas. A palavra hebraica é maná, significa designar, preparar, ordenar para um propósito específico. Deus não perdeu o controle da situação. O peixe não foi um acidente, nem mesmo foi um castigo, foi misericórdia. O peixe não é o julgamento de Jonas. É o veículo de resgate de Jonas. Deus salvou um homem que estava ativamente fugindo dele, enviando uma criatura para engoli-lo antes que o oceano pudesse matá-lo. E ali mesmo, no capítulo 1, o livro já está gritando seu tema central para você. Mas Jonas não vai ouvir. E, sinceramente, a maioria dos leitores também não. Porque o tema central do livro de Jonas cabe em uma frase. E é a frase mais assustadora da Bíblia para qualquer pessoa que se considera justa. Vamos chegar lá. Mas primeiro Jonas precisa orar. Jonas está dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. E ele ora. A oração de Jonas no capítulo 2 é bonita, de verdade. É poética, emocional e cheia de referências aos salmos. Estudiosos contaram as alusões e descobriram que quase todas as linhas ecoam ou citam diretamente um salmo existente. Jonas usa trechos do Salmo 42, do Salmo 69, do Salmo 18, do Salmo 120 e de vários outros. Esse é um homem que conhece as Escrituras. Ele consegue citar os cânticos de adoração da sua tradição mesmo de dentro do ventre de uma criatura marinha.
E a oração tem momentos reais de sentimento genuíno. As águas me cercaram até a alma, o abismo me envolveu, algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos das montanhas. A terra com suas grades se fechou atrás de mim para sempre. Aquela expressão em hebraico, ad nefesh, traduzida como até o pescoço ou até a alma, significa literalmente que a água alcançou sua própria força vital. Ele está descrevendo a experiência de quase morrer, de sentir o mundo se fechar sobre ele, e é visceral. Ele continua dizendo: quando a minha vida desfalecia dentro de mim, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. E a oração termina com a frase famosa: a salvação pertence ao Senhor. Em hebraico, Yeshuata la Adonai. Aquela palavra Yeshuata, salvação. Ela compartilha a mesma raiz do nome Yeshua, Jesus. A salvação pertence ao Senhor. É uma oração linda. Então qual é o problema? O problema é o que está faltando. Leia a oração de novo. Leia cada linha. Conte cada palavra. E perceba o que Jonas nunca menciona. Nínive. Nenhuma vez. Nenhuma referência à missão que Deus lhe deu. Nenhuma menção às pessoas que ele foi enviado para salvar. Nem sequer um pensamento passageiro sobre os 120 mil seres humanos que Deus pediu para ele avisar. A oração de Jonas é inteiramente sobre ele mesmo. Seu afogamento, seu resgate, seu sofrimento, seu livramento, seu relacionamento com Deus. E aqui está o que torna isso ainda mais impressionante. Compare a oração de Jonas com as orações de outras figuras bíblicas em crise. Quando Abraão intercedeu por Sodoma, ele não estava em perigo. Ficou diante de Deus e negociou pela vida de desconhecidos. Quando Moisés estava no Monte Sinai e Deus ameaçou destruir Israel, Moisés disse: se os destruíres, apaga-me do teu livro. Ofereceu a própria vida pelo povo. Quando Daniel orou no exílio, não orou pelo próprio resgate, orou por Jerusalém e pela nação. Todo grande intercessor da Bíblia hebraica, quando estava no momento mais profundo de crise, pensou em outras pessoas. Jonas, no momento mais profundo de crise, pensou exclusivamente em Jonas. Esse é um homem que experimentou o resgate mais dramático da história dos resgates, e a conclusão dele é inteiramente centrada em si mesmo. Ele agradece a Deus por salvá-lo, louva a Deus por livrá-lo, se compromete a cumprir seus votos. E não há nada de errado em agradecer a Deus pelo livramento pessoal. Mas a ausência de qualquer preocupação com o povo de Nínive é ensurdecedora. Quando você recebeu uma missão e passa a oração inteira falando de si mesmo, algo está fundamentalmente quebrado no seu entendimento sobre por que você foi salvo. Esse é um padrão que aparece em todo lugar nas comunidades de fé modernas, aliás. A pessoa que tem um testemunho incrível de salvação pessoal, mas nenhum interesse em que outros recebam a mesma graça. O crente que canta louvores sobre o que Deus fez por ele, mas fica desconfortável quando a igreja começa a alcançar pessoas que ele preferiria evitar. O cristão que constrói toda a sua vida espiritual em torno da própria história de resgate e nunca considera que o resgate deveria ter um propósito além dele mesmo. A oração de Jonas é a oração de todo crente que ama o que Deus faz por ele, mas resiste ao que Deus quer fazer através dele. E Deus, na sua paciência, aceita a oração mesmo assim. O peixe vomita Jonas em terra firme, e Deus fala com ele uma segunda vez. O mesmo chamado, a mesma missão. Vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama a mensagem que eu te disser. Deus não o repreende, não o pune, não diz: bem, já que você falhou da primeira vez, vou encontrar outra pessoa. Ele lhe dá outra chance, a mesma missão, sem culpa adicional, e dessa vez, Jonas vai. Mas como estamos prestes a ver, obediência e rendição não são a mesma coisa. E você pode cumprir a letra do mandamento de Deus enquanto viola toda a essência dele.
Jonas chega a Nínive e o texto nos conta algo importante sobre a cidade. Em hebraico diz que Nínive era Ir Gedolah Le-Elohim, literalmente uma grande cidade para Deus. Algumas traduções dizem extremamente grande ou importante para Deus, mas aquela expressão para Deus é significativa. Deus se importa com essa cidade. Deus enxerga essa cidade. Não é apenas uma capital política num mapa. Para Deus, essa cidade importa. Nínive era imensa. O texto diz que levava 3 dias para atravessá-la a pé. Seja isso literal ou um exagero literário, o ponto é claro. Não é um público pequeno. Jonas está entrando na capital inimiga do império mais poderoso do mundo e ele começa a pregar. Mas olhe o que ele realmente diz. Nas traduções, geralmente aparece algo como: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Em hebraico, são 5 palavras. Od arba'im yom venineve nepaket. Só isso, 5 palavras. Esse é o sermão profético mais curto de toda a Bíblia. Para colocar em perspectiva, Moisés pregou sermões que duravam capítulos inteiros. Isaías escreveu 66 capítulos de profecia. Jeremias chorou e suplicou por parágrafos e mais parágrafos. Ezequiel realizou atos simbólicos dramáticos que duraram dias. Jonas entra na maior cidade do mundo antigo e entrega o mínimo possível. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O sermão dele não contém nenhum chamado ao arrependimento, nenhum convite para voltar atrás. Nenhum. Se vocês se arrependerem, Deus os poupará. Ele simplesmente diz: 40 dias. Destruição. Ele está entregando uma sentença de morte, não uma oportunidade. A palavra hebraica nepachet é particularmente interessante. Pode significar destruída ou derrubada, sim, mas também pode significar transformada ou virada de cabeça para baixo. A mesma raiz hebraica, rafak, é usada em outros lugares com o sentido de mudança completa ou reversão. Alguns estudiosos acreditam que há um duplo sentido intencional aqui que talvez nem o próprio Jonas tenha percebido. Ele está profetizando destruição, mas a própria palavra contém a semente da transformação. É como se Deus tivesse contrabandeado graça para dentro da mensagem sem graça de Jonas. E o que acontece em seguida é um dos eventos mais chocantes de toda a Bíblia hebraica. Nínive se arrepende. Toda ela. Imediatamente. Totalmente. O texto diz que o povo de Nínive acreditou em Deus. Não acreditou em Deus de forma abstrata. Acreditou em Deus. Levaram a mensagem ao pé da letra. Proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, do maior ao menor. E então o próprio rei recebe a notícia da mensagem de Jonas. E a reação do rei é extraordinária. Ele se levanta do trono, remove suas vestes reais, cobre-se com pano de saco e senta-se sobre cinzas. E emite um decreto, não apenas para o povo, para os animais também. O texto diz que até o gado devia ser coberto com pano de saco e proibido de comer ou beber. Esse detalhe sobre os animais pode soar estranho aos ouvidos modernos, mas no Antigo Oriente Próximo comunicava submissão total e sem reservas. O rei estava dizendo: nada nesta cidade está isento deste arrependimento. Nada. Era abrangente, era desesperado e era sincero. Então, o rei diz algo que revela uma compreensão teológica que ninguém esperaria de um rei pagão. Ele diz: quem sabe? Talvez Deus se volte e se arrependa, e se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Quem sabe? Em hebraico, mi yodea. Essa expressão é humildade na sua forma mais pura. Ele não está reivindicando uma promessa, não está barganhando, não está dizendo: se fizermos isso, Deus tem que nos salvar. Está dizendo: não sabemos se vai funcionar, mas o que mais podemos fazer? Talvez Deus mostre misericórdia, talvez. E compare isso com Jonas. Jonas, que cresceu com a Torá, que conhecia o caráter de Deus desde o nascimento, que conseguia citar os salmos dormindo. Jonas foge de Deus, discute com Deus e ressente Deus. Enquanto isso,
Um rei pagão que acabou de ouvir 5 palavras de um profeta relutante demonstra mais humildade genuína, mais fé autêntica e mais clareza teológica do que o profeta de Israel. Se isso não o incomoda nem um pouco, leia de novo. E a resposta de Deus? O texto diz: Vainachem ha-Elohim al-Haraá. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria contra eles e não o fez. Aquela palavra nacham, arrepender-se, ser movido por compaixão. É a mesma palavra usada em Gênesis 6, quando Deus se arrependeu de ter feito a humanidade antes do dilúvio. Implica um envolvimento emocional profundo. Deus não é um juiz frio apertando um botão. Deus está pessoal e emocionalmente investido na sobrevivência de Nínive. E Nínive é poupada. Agora, se essa fosse uma história normal, esse seria o final feliz. O profeta obedece relutantemente. A cidade se arrepende. Deus mostra misericórdia. Sobem os créditos. Hora de um louvor. Mas é aqui que o livro de Jonas faz algo que nenhum outro livro da Bíblia faz. Algo tão radical que estudiosos o debatem há 3.000 anos. Algo que transforma isso de uma simples lição de moral numa confrontação psicológica e teológica com cada pessoa que o lê. Porque a história não acabou. A verdadeira história está apenas começando. Capítulo 4, versículo 1. Este é o versículo que muda tudo. E na maioria das traduções você consegue sentir a força dele, mas em hebraico, ele atinge como um trem desgovernado. Vaiera Elioná Ha'ar Gedolá Vaishar Lo. Diferentes traduções lidam com isso de formas diferentes. Algumas dizem, isso desagradou profundamente a Jonas. Outras dizem, foi um mal para Jonas, um grande mal. Algumas dizem, Jonas ficou extremamente irado. Mas olhe para o hebraico com mais atenção. Ha-Gedolá. São as mesmas palavras usadas para descrever a maldade de Nínive no início do livro. Quando Deus disse a Jonas para ir a Nínive, disse que era porque a Ra deles, a maldade deles, havia subido diante dele. Agora, a mesma palavra, Ra, está sendo usada para descrever o estado emocional de Jonas após a salvação de Nínive. A maldade da cidade era Ra. A reação de Jonas ao fato de a cidade ter sido salva também é Ra. O escritor está usando a mesma palavra de propósito. Porque a indignação de Jonas diante da graça é, aos olhos de Deus, a mesma categoria de problema que o pecado original de Nínive. Deixe isso assentar por um momento, porque a implicação é avassaladora. Recusar-se a estender graça aos outros é, no universo moral deste livro, equivalente à maldade das pessoas das quais você a está retendo. E então vem a oração. Jonas capítulo 4, versículo 2. O versículo mais importante de todo o livro. Porque agora, finalmente, Jonas diz a Deus por que fugiu. E não foi por medo. Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso me apressei a fugir para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Leia isso de novo. Jonas está citando a fórmula teológica mais sagrada de toda a Bíblia hebraica. As palavras que ele usa vêm de Êxodo 34, versículos 6 e 7, onde Deus revela o seu próprio caráter a Moisés no Monte Sinai. O Senhor, Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade e fidelidade. Isso é conhecido na tradição judaica como os 13 atributos da misericórdia. É a confissão central de quem Deus é. É o alicerce teológico da fé hebraica. E Jonas cita isso como uma reclamação. Ele está dizendo, eu sabia que você faria isso. Eu sabia que eras clemente. Eu sabia que eras misericordioso. Eu sabia que os perdoarias se arrependessem. E é exatamente por isso que fugi. Não porque eu tinha medo de Nínive, porque eu tinha medo de que mostrasses graça a eles. Este é um profeta que não fugiu dos inimigos. Ele fugiu do caráter do seu Deus.
Fugiu porque já sabia quem Deus era e não suportava isso. Fique com isso por um momento, porque este é o instante em que o livro de Jonas deixa de ser uma história antiga e passa a ser um espelho. Você já conheceu a teologia certa, mas se ressentiu das suas implicações? Você já acreditou que Deus é clemente, tardio em irar-se, grande em amor, e depois ficou furioso quando Deus estendeu essa graça a alguém que você achava que não merecia? O ex que te machucou e depois encontrou a fé. A pessoa que fez mal à sua família e depois recebeu uma segunda chance. A figura pública que fez coisas terríveis e depois afirma ter sido redimida. A pessoa do outro lado político, de outra denominação, do outro lado de qualquer divisão que define o seu mundo e que aparentemente recebe a mesma graça que você recebe. A raiva de Jonas não é antiga. Ela está aqui, agora mesmo, vivendo no peito de qualquer pessoa que já disse: Deus, eu fui fiel, fiz tudo certo, e vais perdoá-los? Esse é Jonas 4:2. E é a oração mais honesta de toda a Bíblia, porque Jonas está dizendo em voz alta o que milhões de crentes pensam em silêncio. E então Jonas diz algo ainda mais extremo. Ele diz: Agora, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele prefere morrer a viver num mundo onde Deus mostra misericórdia aos seus inimigos. O homem que sobreviveu a uma tempestade, sobreviveu ao afogamento, sobreviveu a 3 dias dentro de uma criatura marinha, agora pede a Deus que o mate. Não por causa de sofrimento, por causa da graça de outras pessoas. É isso que acontece quando a religião se torna sobre mérito em vez de misericórdia. Quando você construiu toda a sua identidade sendo o correto, o fiel, o obediente, e então Deus aparece e trata o filho pródigo do mesmo jeito que trata você, isso não parece graça, parece injustiça. Parece que tudo o que você fez foi em vão. Lembra do irmão mais velho na história do filho pródigo? Ele também ficou com raiva, tinha sido fiel, tinha ficado em casa, tinha feito o trabalho, e agora o pai faz uma festa para o irmão que desperdiçou tudo. Esse é o espírito de Jonas. E Jesus contou essa parábola séculos depois de Jonas ter sido escrito, quase certamente com este livro em mente. E isso me traz a uma pergunta que quero fazer diretamente a você. E quero que seja honesto, não comigo, consigo mesmo. Quem é a sua Nínive? Quem é aquela pessoa na sua vida que lá no fundo você não quer que Deus mostre graça? Você não precisa me dizer o nome, mas se tiver coragem, escreva nos comentários, nem que seja só uma palavra: meu ex, meu pai, meu chefe, ou mesmo, estou trabalhando nisso. Porque lembre-se, o livro de Jonas termina sem resposta. A sua resposta é a que está faltando. Deus responde ao desejo de morte de Jonas com uma única pergunta: é certo irritares-te assim? Em hebraico, ha-heitev shara lak. A pergunta é gentil, não é uma repreensão, é um convite ao autoexame. Olha para ti mesmo, Jonas. É realmente aqui que queres ficar? A tua raiva é justificada? E Jonas não responde. Em vez disso, ele faz algo que revela o quão profundo vai o seu ressentimento. Ele sai da cidade, senta-se do lado leste, faz um abrigo para si mesmo e espera. O texto diz que ele sentou ali para ver o que aconteceria com a cidade. Ele está esperando a destruição. Está torcendo para que Deus mude de ideia e destrua Nínive mesmo assim. Está sentado numa cadeira, observando o horizonte, esperando o fogo do céu. Essa imagem por si só deveria assombrar cada crente que alguma vez secretamente desejou que alguém que o prejudicou recebesse o que merecia. Que alguma vez orou por justiça, quando o que realmente queria era vingança. Que alguma vez ficou à margem da vida de outra pessoa, esperando o pior acontecer, torcendo para que Deus punisse as pessoas que não consegue perdoar. E é aqui que Deus faz algo tão terno, tão psicologicamente brilhante, que se destaca como um dos momentos mais extraordinários de toda a Escritura. Deus designa uma planta. A mesma palavra hebraica do peixe, maná. Deus ordena que essa planta cresça sobre Jonas e lhe dê sombra. E o texto diz que Jonas ficou extremamente feliz por causa da planta.
Em hebraico, Vaismach Yonah al-Hakikayon Simcha Gedolah. Ele se alegrou com grande alegria. Repare numa coisa. Jonas experimentou Ra'a Gedolah, grande mal, quando Nínive foi salva. Agora ele experimenta Simcha Gedolah, grande alegria, por causa de uma planta. 120.000 seres humanos poupados da destruição deixam Jonas furioso. Uma planta lhe dando sombra o deixa radiante. A reação emocional dele a uma planta é mais positiva do que a reação emocional à salvação de uma cidade inteira. E Deus está prestes a usar isso para lhe ensinar a lição mais importante que alguém pode aprender. Na manhã seguinte, Deus designa um verme, Maná novamente. O verme ataca a planta e ela murcha. Então Deus designa um vento leste abrasador, Maná novamente. O sol bate na cabeça de Jonas e ele fica miserável. E de novo, ele pede para morrer. Melhor me é morrer do que viver. E Deus faz a pergunta outra vez. É certo irritares-te por causa da planta? E desta vez, Jonas responde. Sim, ele diz. É certo irritar-me até a morte. Ele está dobrando a aposta. Sabe que está sendo irracional. Sabe que uma planta não deveria importar tanto, mas está tão mergulhado no ressentimento que prefere morrer na colina da sua raiva a admitir que Deus possa estar certo. E então, Deus pronuncia as palavras finais do livro. E elas são, sem exagero, algumas das palavras mais importantes de toda a Bíblia. Tu tens compaixão da planta, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite pereceu. E eu não teria compaixão de Nínive, aquela grande cidade, na qual há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e também muitos animais? É isso. Essa é a última frase. O livro termina ali. O argumento de Deus é devastador na sua simplicidade. Tu sentes compaixão por uma planta que não criaste e que durou um dia. Por que eu não posso sentir compaixão por uma cidade de 120.000 pessoas que eu criei? E aquela expressão, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Os estudiosos debatem se isso se refere a crianças pequenas demais para distinguir o certo do errado ou a confusão moral de toda a população. De qualquer forma, o ponto de Deus é o mesmo. Essas pessoas estão perdidas, estão confusas, não sabem o que estão fazendo. E o coração de Deus se parte por elas da mesma forma que o coração de qualquer pai se parte por um filho confuso. E o livro termina, sem resolução, sem resposta de Jonas, e Jonas entendeu. E Jonas voltou para casa um homem transformado. O livro simplesmente para. Deus faz a pergunta e depois silêncio. Este é o final literário mais radical de toda a Bíblia e possivelmente de toda a literatura antiga. Nenhum outro livro bíblico termina assim. Todo outro livro profético se encerra. Toda outra narrativa chega a algum tipo de conclusão. Mas Jonas termina com uma pergunta aberta, pairando no ar por milhares de anos. E eis por quê. O final não está faltando. O final é você. Toda a estrutura do livro de Jonas foi pensada para trazer você a este momento. Cada capítulo, cada cena, cada jogo de palavras em hebraico esteve se movendo em direção a esta única pergunta. E a razão pela qual o autor não registra a resposta de Jonas é porque o autor não se importa com a resposta de Jonas. O autor se importa com a sua. Não deveria eu ter compaixão de Nínive? Deus não está perguntando a Jonas. Deus está perguntando a cada pessoa que lê estas palavras. Cada geração, cada cultura, cada indivíduo. Não deveria eu mostrar compaixão? Não deveria eu estender graça? Não deveria eu me importar com pessoas que você decidiu que não merecem? E cada leitor precisa responder por si mesmo. É por isso que Jesus fez referência a Jonas mais do que a qualquer outra figura do Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 12, quando os fariseus pedem um sinal, Jesus diz: nenhum sinal será dado a esta geração, exceto o sinal do profeta Jonas. Ele compara os seus 3 dias no túmulo aos 3 dias de Jonas no peixe. Mas também diz algo que corta ainda mais fundo. Ele diz:
Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui alguém maior do que Jonas. A cidade pagã se arrependeu, os líderes religiosos não. Os de fora reconheceram a graça, os de dentro ficaram ofendidos por ela. O padrão do livro de Jonas estava se repetindo 1000 anos depois, com Jesus de pé bem no meio. E pense em por que Jesus escolheu o sinal de Jonas especificamente. Ele poderia ter apontado para qualquer profeta. Poderia ter feito referência a Moisés, ou Elias, ou Daniel. Mas escolheu Jonas. E a razão fica clara quando você olha para com quem ele estava falando. Os fariseus eram as pessoas mais religiosamente dedicadas de Israel. Jejuavam 2 vezes por semana. Davam o dízimo até das suas hortas de temperos. Memorizavam enormes porções das Escrituras. Seguiam centenas de regras extras que tinham inventado para garantir que nunca quebrassem acidentalmente um mandamento. Em termos de esforço religioso, ninguém chegava perto deles. E mesmo assim, quando Jesus jantou com cobradores de impostos e pecadores, os fariseus ficaram furiosos. Quando ele curou no sábado, conspiraram para matá-lo. Quando contou a parábola dos trabalhadores na vinha, onde os que chegaram na última hora receberam o mesmo que os que trabalharam o dia todo, os fariseus ouviram aquilo como um insulto. Eles eram Jonas. Tinham a teologia certa, a herança certa, as credenciais certas, e estavam enfurecidos porque a graça de Deus poderia se estender para além das fronteiras que eles tinham traçado. Preferiam ver pecadores destruídos a perdoados. Preferiam ver tudo arder a dividir a mesa com pessoas que consideravam inferiores. Jesus enxergou direto o espírito de Jonas vivendo no peito deles. E ao invocar o sinal de Jonas, estava lhes dizendo: vocês são o profeta que prefere morrer a ver seus inimigos salvos. E algo maior do que Jonas está de pé diante de vocês, oferecendo a mesma graça ao mesmo tipo de pessoas, e vocês ainda não conseguem aceitar isso. O paralelo dos 3 dias no ventre da terra é real. Jesus passou 3 dias no túmulo, assim como Jonas passou 3 dias no peixe. Mas o paralelo mais profundo é aquele que ninguém prega. Jesus saiu do túmulo e estendeu a salvação a toda a nação da terra, incluindo os inimigos de Israel. E o estabelecimento religioso, as pessoas que deveriam ter celebrado isso, foram as que tentaram impedir. Esse é o sinal de Jonas. Não é apenas morte e ressurreição. É o escândalo da graça universal e a fúria religiosa que ela provoca. E isso continua acontecendo hoje, de formas tão próximas que é desconfortável nomeá-las. Pense na última vez que soube que alguém que você detestava profundamente teve um encontro genuíno com Deus. Não uma história de conversão de celebridade num podcast. Alguém na sua vida real. O colega de trabalho que te apunhalou pelas costas e depois começou a publicar versículos bíblicos nas redes sociais. O familiar que destruiu a sua família e depois apareceu na igreja como se nada tivesse acontecido. A pessoa que partiu o seu coração seguiu em frente sem um arranhão e depois teve a audácia de falar em como Deus é bom. Qual foi a sua primeira reação? Foi alegria? Foi celebração? Ou foi algo mais parecido com o que Jonas sentiu sentado naquela colina do lado de fora de Nínive? Seja honesto, porque Deus não está pedindo a resposta que você deveria dar. Está pedindo a verdadeira. Existe uma versão disso que se repete nas igrejas toda semana. O dependente em recuperação entra e os membros antigos sorriem educadamente, mas mantêm distância. A mulher com a reputação senta na última fila e ninguém a convida para o grupo pequeno. O homem que acabou de sair da prisão aparece e de repente as pessoas começam a trancar os carros no estacionamento. Todos vão dizer que acreditam na graça. Mas observe o que acontece quando a graça entra pela porta vestindo as roupas erradas, carregando o passado errado ou vindo do lado errado da cidade. Esse é o teste de Jonas. E a maioria de nós reprova sem sequer perceber que está fazendo a prova. Porque aqui está a verdade que o livro de Jonas obriga você a enfrentar. E eu quero que realmente ouça isso. Cada um de nós
Tem uma Nínive. Existe uma pessoa, um grupo, uma categoria de pessoas na sua vida que você decidiu conscientemente ou não que não merece a mesma graça que Deus deu a você. Talvez seja um ex-cônjuge, talvez seja a pessoa que abusou da sua confiança. Talvez sejam pessoas de um partido político diferente, de uma tradição de fé diferente, de um estilo de vida diferente, de um lado diferente de uma questão social que parece profundamente pessoal para você. Talvez seja alguém da sua própria família. E a pergunta que Deus está fazendo não é: eles são boas pessoas? Os ninivitas não eram boas pessoas. Estavam entre os construtores de impérios mais brutais que o mundo antigo já viu. A pergunta não é sobre o mérito deles. A pergunta é sobre a sua disposição de deixar Deus ser Deus, mesmo quando a graça dele o ofende. Porque graça que só vai para pessoas que você aprova não é graça. É favoritismo. E um Deus que só amasse as pessoas que você ama não seria Deus. Seria o seu mascote. O livro de Jonas não está perguntando se Deus deveria mostrar misericórdia aos ninivitas. Está perguntando se você consegue lidar com o fato de que ele já mostrou e de que fará de novo. Para pessoas de quem você não gosta. Para pessoas que não merecem. Para pessoas que talvez você esteja sentado do lado de fora da cidade delas, num pequeno abrigo de falsa justiça, esperando que Deus faça chover fogo sobre elas. E eu acho que a razão pela qual este livro termina sem a resposta de Jonas é porque lá no fundo o escritor sabia algo sobre a natureza humana que a maioria de nós se recusa a admitir. Mudar a sua teologia é fácil. Você pode ler um livro novo, ouvir um sermão novo, assistir a um vídeo novo e atualizar a sua posição intelectual numa tarde. Mas mudar a quem você está disposto a estender graça? Essa é a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. Perdoar a pessoa imperdoável. Desejar a salvação para as pessoas que você preferiria ver punidas. De verdade, lá do fundo dizer, sim, Deus, até eles. Isso leva uma vida inteira. Alguns nunca conseguem. E talvez por isso o livro não registre a resposta de Jonas, porque para a maioria de nós, ainda estamos trabalhando nisso. Deixe-me fechar esse raciocínio. Se você esteve assistindo a este vídeo e se pegou concordando com as falhas de Jonas, rindo da teimosia dele, balançando a cabeça diante da incapacidade dele de ver a própria hipocrisia, preciso que faça algo desconfortável. Preciso que pare de olhar para Jonas e comece a olhar no espelho. Porque a genialidade deste livro é que ele te engana para julgar o protagonista e depois revela que o protagonista é você. Você é quem sabe que Deus é clemente e às vezes se ressente disso. Você é quem tem a teologia mais forte que a empatia. Você é quem consegue citar as Escrituras e mesmo assim guardar ressentimento contra pessoas que Deus já perdoou. Você é quem está sentado do lado de fora da Nínive de alguém, de braços cruzados, esperando que recebam o que merecem. E Deus está fazendo a você a mesma pergunta que fez a Jonas. Não com raiva, não com julgamento, com a persistência gentil de um pai que sabe que o filho é melhor do que isso. Não deveria eu mostrar compaixão? O livro de Jonas está esperando há 3.000 anos pela sua resposta. Se isso mudou a forma como você enxerga o livro de Jonas, ou se tocou mais fundo do que você esperava, faça-me um favor. Inscreva-se no canal. Nós aprofundamos assim toda semana, investigando o hebraico e o grego originais para encontrar o que as traduções perdem. E há muito mais neste livro, em cada livro, escondido à vista de todos. Se quiser ir mais longe, o vídeo que está aparecendo na tela agora explora outra passagem que todo mundo acha que entende, mas quase ninguém entende de verdade. E pode mudar completamente a forma como você lê a Bíblia. Te vejo nesse próximo.